Olá, camaradas. Tudo bem? Vamos pensar hoje um pouco sobre o tema do descanso semanal remunerado. É interessante que se a gente pegar as principais religiões monoteístas do planeta, que abarcam, na verdade, um número extremamente significativo da população mundial, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, cada uma delas tem o que seria um dia santo de descanso. A sexta, o sábado e o domingo. Cada uma delas. Então, essa é uma marca interessante que até as religiões, isso já há bastante tempo, a humanidade entende como ter um dia que seria o dia de descanso. Isso é uma construção humana que tem a ver com, inclusive, a incapacidade dos seres humanos de trabalharem permanentemente sem que possam ter o descanso. Em alguns países do mundo já se, já se está implementando as semanas de trabalho em que as pessoas trabalham apenas 4 dias da semana e tem 3 dias de descanso, na verdade. Em alguns países isso já começa a ser implementado. No Brasil, como que funciona? Você, teoricamente, tem um direito a um descanso semanal remunerado e que esse descanso, preferencialmente, deveria coincidir com o domingo. Aí entra várias questões. As empresas, boa parte delas, na verdade, elas precisam pedir autorização do Ministério do Trabalho para poder trabalhar aos domingos. E boa parte precisa, mas não pede. Então, isso já, por si só, já geraria uma irregularidade, uma possível, uma provável irregularidade nesse tema. Por outro lado, você tem outra questão que a própria CLT já prevê que as companhias mulheres têm direito ao seu descanso semanal remunerado coincidir com o domingo obrigatoriamente pelo menos uma vez a cada 15 dias. Uma vez a cada 15 dias. Isso significa o seguinte, que se a companheira está trabalhando num outro tipo de jornada, ela vai ter direito a esse descanso semanal remunerado e vai ter direito à multa em dobro, porque não vai ter sido pago corretamente. E mais, o dia de descanso semanal remunerado, ele tem que ser dado dentro da semana, portanto não pode ultrapassar um intervalo de 7 dias entre um descanso e outro. Isso não poderia acontecer. Existe uma jurisprudência mais ou menos construída de que o descanso semanal remunerado, ele, na maioria dos casos, principalmente no caso dos homens, ele tem que ser dado pelo menos uma vez por domingo por mês. Ou seja, se a maioria dos meses se um mês em geral tem 4 semanas, pelo menos uma das semanas vai ter que coincidir o domingo. E, por outro lado, aí entra uma outra questão, um outro aspecto, que para além da questão do descanso semanal remunerado, que é o seguinte, e isso é muito interessante, é o tema das horas extras. Porque aí diz, bom, então o trabalhador, mas ele pode fazer horas extras. Só que as horas extras já se tornaram algo tão habitual que as pessoas até esquecem que o nome de hora extra vem de extraordinário. Extraordinário. E significa o seguinte, a própria legislação brasileira prevê que um trabalhador ele só pode trabalhar 2 horas extras por dia. Isso significa que se uma pessoa tem uma jornada de 8 horas diária, ela não pode passar de 10 horas de trabalho no dia. Não pode passar isso. Entretanto, isso impressionantemente tem sido comum em vários casos.
várias empresas adotam a hora extra como habitual. Como habitual. E é mais impressionante que a gente se depara com situações de entrar com ação trabalhista por conta da jornada exaustiva. E às vezes o juiz dizendo, mas doutor, a hora extra não foi paga? Não importa se foi paga ou se não foi paga. A questão aqui, além de ter sido paga ou não, é que se o trabalhador fica trabalhando 12 horas, 16 horas por dia, em muitos casos, isso acontece, pelo que pareça, isso a gente não está falando lá do século XIX e tal, a gente está falando do século XXI, no Brasil de hoje. As pessoas trabalham 14 horas, 16 horas no dia, às vezes, e simplesmente, às vezes, as empresas pagam, às vezes até nem pagam as horas extras. Nem pagam. Obrigam os trabalhadores a trabalhar nessas condições, que, ao meu ver, seria praticamente análoga à escravidão em muitos casos. Mas, desgraçadamente, o Poder Judiciário muitas vezes não entende isso como um absurdo tanto quanto eu imagino que seja. Muitas vezes o Poder Judiciário termina sendo conivente, tolerante com esse tipo de situação. Por quê? Essa hora extra, na verdade, ela configura o que se chama da jornada exaustiva. Ou seja, se o trabalhador ele está sendo privado de passar os domingos com a sua família, ele está sendo privado de passar os finais de semana com a família, ele sai de casa ainda de madrugada e volta para casa já tarde da noite. E muitas vezes em grandes cidades o tempo de deslocamento também não é, e aí entra até a reforma trabalhista, até piorou mais ainda essa situação que é o fruto aí do golpe do golpe contra a Dilma, do golpe de 2016, e que infelizmente ainda não foi completamente revertido, ainda não, o golpe ainda não foi totalmente revertido, falta muito ainda, porque a gente vê muitas mazelas aprofundadas, na verdade. Então, o tempo de deslocamento que o trabalhador tem de sua casa até o trabalho é um tempo não remunerado. E esse tempo de deslocamento é um tempo que é exaustivo para o corpo humano, porque se a pessoa gasta 1, 2 horas para ir, 1, 2 horas para voltar, mais 10 horas que seja de trabalho no dia, quantas horas vão sobrar para essa pessoa fazer qualquer outra coisa? Ela basicamente vai chegar em casa, tomar um banho, comer qualquer coisa e dormir de qualquer jeito. E acordar depois no outro dia já desesperada para ir trabalhar. Sua vida é só trabalhar e dormir muito pouco. E aproveita muito pouco a vida. Então, a privação do convívio social, essa privação, isso é uma jornada exaustiva. Isso, ser o homem, o ser humano, de privar ele de poder usufruir coisas básicas da vida. Isso brutaliza a humanidade. Então, isso é uma marca, inclusive, que o fascismo é uma forma que a burguesia aumenta a exploração da humanidade ao ponto tal de ser a destruição das forças produtivas. Então, privar a humanidade de poder usufruir esse tempo com a sua família é você, de fato, aí sim, é o capitalismo destruindo as famílias. Porque quem ameaça as famílias é o capitalismo. Não é o socialismo. O socialismo, ao contrário, defende as famílias. Defende todas as famílias, todas as formas possíveis de família. E sim, o socialismo defende, porque o socialismo quer o quê? Que as pessoas possam ter tempo. Trabalham o tempo que precisam para trabalhar, para serem produtivas, mas não de modo que esse trabalho seja exaustivo, não de modo que esse trabalho ultrapasse e deixa de ser um trabalho produtivo e passa a ser um trabalho que passa a ser maléfico para a saúde do trabalhador, a saúde psíquica, a saúde social, a saúde mental.
E a saúde física, em muitos casos, as pessoas passam a ter problemas graves de saúde por conta das jornadas exaustivas. Mas, infelizmente, nós nos deparamos com a forma como se organiza ainda o Poder Judiciário, não só no Brasil, mas basicamente quase em todo o mundo, é, não é capaz efetivamente de enfrentar esse tema. Mas, principalmente no Brasil, a gente pode destacar que a forma de superexploração que a burguesia impõe aos trabalhadores, e aí entram outros temas, como, por exemplo, o banco de horas, e aí, como volta o tema da reforma trabalhista, que passou a permitir o banco de horas ser feito de forma individual, e que o trabalhador não tem equiparação nenhuma. O trabalhador com o burguês, com o empresário, e o empresário vai dizer, aceita o banco de horas, se ele não aceita, ele é demitido. Ele é demitido. Ele poderia não aceitar em tese? Poderia. Ele poderia até não aceitar nem hora extra, em tese. Mas no mundo real, se esse trabalhador nega a hora extra, se ele nega o banco de horas, o que acontece é que ele vai ser demitido. E aí você precisaria ter uma garantia, de fato, em que o trabalhador tivesse uma estabilidade no emprego e que, para ser demitido, fosse necessário um processo, ampla defesa, contraditório, e que você tivesse controle sobre os meios de produção. Controle da população sobre os meios de produção. Isso só nós vamos conseguir com o socialismo, com a expropriação da burguesia, com a planificação da economia. E aí sim conseguiríamos uma sociedade justa, fraterna, em que todas as famílias poderiam se encontrar nos seus domingos ou nos dias santos de quaisquer que sejam suas religiões, e as pessoas possam, e aqueles que não têm religiões, aqueles que vivem da forma como queiram, possam ir para o jogo de futebol, vivenciar seus espaços de convívio social e ter tempo. Tempo para si próprios, tempo para a família, tempo para a filosofia, para as artes, para qualquer coisa. Tempo até para ficar ocioso. Mas isso quem pode são quem? São os Faria Limers, são os burgueses, são outras pessoas que não a classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem o seu tempo roubado, tem o seu tempo de existência na vida, na terra, roubado por meio de condições insalubres, tem o seu tempo para poder usufruir com a sua família roubado, porque é obrigado a trabalhar e gastar todo o seu tempo com o lucro do burguês.